Mas eu quero dizer que nós estamos tão animados porque mesmo com a pandemia, mesmo com tanta coisa triste acontecendo, nós cremos que Deus vai ter a última palavra, que nós vamos sim dar a volta por cima. Pode mostrar o nome dessa série. Nós vamos sim dar essa volta por cima pelo poder do Espírito Santo. Nós, a sua família, nós cremos nessa vitória para você, para a sua vida, para a sua família, para a nossa cidade de São Paulo, para o nosso Brasil e para o mundo. Você concorda comigo em nome de Jesus? Dê para Jesus uma forte salva de palmas, onde você estiver. Nós cremos mesmo. E essa série, eu creio que ela foi dirigida pelo Espírito Santo justamente para um momento tão difícil que nós, como país, como nação, como planeta Terra, estamos passando, mas nós já vemos a vitória. E nós falamos domingo passado sobre a base da vitória, o alicerce para poder depois dar a volta por cima. Primeiro tem que ter a base da vitória. Nós falamos que todo cristão enfrenta tempestades na vida, a realidade é isso. Todo autêntico seguidor de Jesus enfrenta problemas e tribulações. Olha o que a palavra de Deus diz, porém, Isaías 40:31, mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. E nós explicamos como a águia é diferente do que todas as outras aves. Todas as outras aves, na hora da tempestade, na hora da tribulação, elas se escondem, até as aves que são maiores do que as águias, mas as águias são diferentes. As águias, quando elas sentem uma tempestade vindo de longe, elas vão em direção à tempestade, elas não têm medo da tempestade, e elas voam por cima da tempestade. E se a formação das nuvens daquela tempestade for muito grande, ela voa para dentro da tempestade. Você sabia disso? Ela voa para dentro da tempestade e ela tem uma capacidade dada por Deus para travar as suas asas. E aí as correntes térmicas daquela tempestade jogam ela para cima, e ela sobe como um jato, como um foguete, sem bater uma asa, só administrando aqui, e ela, dizem que é uma das cenas mais lindas da natureza, e ela então voa por cima daquela tempestade. A tempestade lá embaixo está horrível, mas ela está aqui em cima, no ar puro. Na realidade tem pouco oxigênio às vezes, porque às vezes ela está mais do que 3 quilômetros de altura, mais do que 3.000 metros de altura, e ela está lá, mas ela tem pulmões assim, muito fortes, dadas por Deus, que ela pode respirar, mesmo com aquele oxigênio tão pouco lá, na atmosfera tão fina. E o sol é muito forte, a tempestade está lá embaixo, mas aqui em cima o sol é muito forte. Mas ela pode olhar para dentro do sol e não machucar os olhos dela, porque desce um óleo especial que protege os olhos dela. Assim também você e eu vamos, pela graça de Deus, e as nossas famílias, voar por cima da tempestade, nas asas da cura, da vitória, da graça de Deus. E nós podemos sim respirar profundamente, aleluia, através da oração, porque a oração é a respiração, é o oxigênio do cristão, e Deus nos dá pulmões para isso. E nós podemos olhar para o sol da justiça, porque Ele é o Senhor Jesus, o sol da justiça, e a unção e o óleo que desce sobre os nossos olhos, para podermos enxergar claramente os planos e as vitórias que Deus tem nos dado. Você recebe isso em nome de Jesus? Amém? Agora, nós, só recordando um pouquinho, as pessoas em geral foram treinadas de como alcançar sucesso, como alcançar o objetivo na vida, mas elas não foram treinadas em como fazer quando vem uma tempestade inesperada. O que acontecer quando o que eu devo fazer quando acontece uma grande tragédia, quando acontece um problema muito grande. E porque as pessoas não foram treinadas em como dar a volta por cima do meio de grandes tempestades, muitas pessoas que até estavam indo bem,
na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde, estavam indo bem. Mas quando aconteceu algo inesperado, uma grande tempestade, uma situação difícil, uma calamidade, aí ela desmontou por dentro, ela não soube como fazer. Muitos têm cometido suicídio, outros entram em profunda depressão, outros entram em divórcio, brigas incontroláveis, porque elas nunca foram preparadas de o que fazer no meio de uma grande tempestade inesperada. Por isso que nós estamos ensinando sobre 7 princípios bíblicos para dar a volta por cima. 7 princípios. Se você aprender bem esses princípios, você passando, talvez você está passando nesse momento uma grande tempestade, você vai, pela palavra de Deus, dar a volta por cima. E se você nesse momento não está passando por nenhuma tempestade, saiba que mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar tempestades. E aí você vai saber exatamente como agir no meio daquela tempestade, pondo em prática esses 7 princípios da palavra de Deus. Nós explicamos semana passada que os 3 primeiros princípios era a base da vitória, que preparava a gente para poder então dar a volta por cima. A base da vitória, o primeiro princípio que nós aprendemos semana passada é: não acuse Deus. Primeira coisa que você tem que lembrar: Deus não é culpado pelas tragédias, pelas calamidades. Nós vivemos num mundo decaído, porque o ser humano virou as costas para Deus. E existe uma grande mentira que tem sido disseminada, que Deus realmente está em controle absoluto de tudo, e que tudo que acontece é a forma que Deus mais quer que aconteça. Isso é mentira. Quando um homem estupra uma menina, isso não é o que Deus quis. Quando uma criança morre de fome lá na Índia, isso não é o que Deus quis. Muitas coisas horríveis acontecem que Deus nunca quis que acontecessem. Mas por que o mundo então está com tanta coisa horrível acontecendo? Porque a Bíblia mesmo diz: o mundo jaz no maligno. O mundo está nesse caos porque o mundo se separou de Deus. E Deus não pode forçar as suas bênçãos sobre o ser humano. A Bíblia mostra que Deus quer derramar o seu amor sobre nós, mas Deus nunca vai forçar a gente para receber essas bênçãos. Deus nos deu um livre-arbítrio, e o triste é que todos nós escolhemos a virar as nossas costas para Deus e pecamos, e abrimos brechas horríveis para o mal. Então, nós que nos separamos da graça e do amor de Deus, e por isso que nós estamos pregando o Evangelho, para pessoas reconciliarem com Deus, para as pessoas consertarem suas vidas com Deus, para que Deus possa derramar suas bênçãos, para que Deus possa derramar seus milagres, para que Deus possa fazer o diferente. Então, a pior coisa que você poderá fazer ao enfrentar uma calamidade, uma tempestade, é acusar o próprio Deus. Não! Quando você acusa a Deus, você está se separando, você está se afastando no mundo espiritual do único que tem a solução para o seu problema, do único que tem a solução definitiva para o seu problema. Então nunca fique magoado com Deus, porque Ele é o único que tem a solução para o seu problema. E quando você fica magoado com Deus, acusa Deus, você está se afastando no mundo espiritual da parte dele. A segunda coisa que nós aprendemos domingo passado, só estou recordando ainda, entenda a pedagogia de Deus. Mesmo no meio da pior tempestade, Deus, Ele é tão infinito e tão poderoso, que Ele quer te ensinar lições profundas. E muitas vezes essas lições profundas, elas vão te abençoar mais do que a vitória que depois Ele vai te dar também, ao dar a volta por cima daquela tempestade. E então, eu até falei para você sobre quando eu tive câncer. Sim, Deus me curou do câncer, usou as mãos dos médicos, mas as lições que Ele me ensinou durante aquele tempo de câncer, não foi Ele que colocou câncer em mim. Eu não acusei Deus por ter colocado aquele câncer em mim, porque não foi Ele. Mas eu aprendi lições tão profundas que me abençoaram tanto,
porque agora eu aprendi lições como a cooperar com Deus para o câncer nunca mais voltar. Então é uma coisa receber a vitória contra o câncer, é outra coisa você aprender muitas lições importantes que eu tive que aprender. Então entenda a pedagogia de Deus. A Bíblia fala em Romanos 8:28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então quando você está afinado com Deus, em harmonia com Deus, até as coisas ruins que Deus não quis que acontecesse com você, você vai aprender lições profundas. E a terceira coisa que nós aprendemos semana passada, e nessa ainda vou aprofundar um pouco antes da gente continuar, aprenda a tomar os remédios de Deus. A realidade é que muitas vezes coisas que a gente pensa que é ruim, pensa até que talvez é do maligno, e nem são. Talvez são coisas que são remédios que Deus está nos dando. Nós vemos o exemplo do povo de Israel, que Deus levou eles para tomar água amarga, e eles não gostaram, acharam que aquilo não era de Deus, aquilo era coisa ruim, mas aquilo era um remédio, que era para curá-los. Muitas vezes alguém está chamando sua atenção, alguém está te corrigindo, você fala, isso é do cão, isso é o diabo. Não é, isso é Deus usando aquela pessoa para te ajudar a ser uma pessoa melhor. Viu, jovem? Muitas vezes é seu pai, sua mãe. Ah, mas meu pai e minha mãe, eles não têm um temor de Deus, pastor Eibe. Eles ficam fazendo tanta coisa errada. Mas Deus pode usar até as pessoas que estão erradas para te ajudar, para te dar conselho certo. Sabia disso? Muitas vezes, então, Deus está te dando o remédio, e eu e você estamos tão cegos, porque estamos tão preocupados com a tempestade, que em vez da gente tomar os remédios de Deus, que vai nos curar, que vai nos ajudar a ter vitória, a gente fica cuspindo fora os remédios de Deus, porque a gente está tão agitado por causa dos problemas que estão acontecendo, e em vez de ter um coração submisso, quebrantado, humilde, e nós mostramos como que sempre a murmuração é um sinal de alguém que não está tomando o remédio de Deus. Então, quem murmura, quem reclama das coisas e fala mal, e fala dos governantes, fala mal desse, fala mal daquele, fala mal da prefeitura, fala mal dos buracos, fala do calor, fala do frio, fala mal da chuva, se chover, fala mal, se não chover, fala mal da sequidão, fala mal de tudo. Quem murmura já está errado. Quem murmura é sintoma de alguém que não está sabendo tomar os remédios de Deus. Então, se você quer um dia dar a volta por cima dessa tempestade sua que você está passando, talvez um problema de casamento, talvez um problema de finanças, talvez um problema de saúde, talvez outro problema, não sei, mas você quer dar a volta por cima de vez, então aprenda a tomar os remédios de Deus, aprenda a não murmurar, fique longe de toda murmuração. Fique longe de toda murmuração. Pode colocar na tela isso aí, por favor. Então, segunda coisa, entenda que o seu desconforto agora poderá ser a água amarga que vai lhe curar. O seu desconforto nesse momento, muitas vezes, são coisas ruins que você está passando, mas por você ficar tão cheio de amargura, você não está entendendo que Deus está querendo te ensinar coisas profundas, Deus está querendo te corrigir, Deus está querendo te dar remédios. Então entenda que esse seu desconforto poderá ser a água amarga, o remédio que vai lhe curar. Aprenda com os tratamentos de Deus. Veja bem, até coisas que não são necessariamente de Deus, mas Deus vai querer te tratar com aquelas coisas. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu tive um carro novo, né? Eu já tinha tido um carro bem velho antes, mas eu estava na faculdade, lá nos Estados Unidos, e foi um milagre muito grande, mas de repente eu recebi um carro 0 quilômetro, Cutlass Supreme, da Oldsmobile, 0. Fiquei muito feliz. Muito feliz. E aí eu lembro que o carro era muito bonito. Eu lembro que uma vez alguém estava lá conversando, batendo papo, o carro estava lá
assim na frente da garagem, e alguém encostou-se no carro. E eu já fiquei angustiado. E eu vi o tanto que eu estava depois eu estava em pecado. Eu falei, que é isso? Eu estou tudo angustiado porque o cara está encostando no meu carro. Eu falei, e que estúpido que eu estou sendo. E eu lembro que eu prometi para Deus naquele momento. Falei, Deus, me perdoe, eu não vou me ligar às coisas materiais. Esse carro foi o Senhor que me deu, foi um milagre tão grande. Eu estava aplicando fé para um Cutlass Supreme azul e o Senhor me deu. Eu lembro aqueles bancos, né, brancos. O negócio era chique demais, o carro, era lindo. Eu falei, sabe uma coisa? Esse carro a partir de hoje não é meu, é do Senhor. Eu lhe prometo que eu nunca vou vender esse carro e ficar com dinheiro. Esse carro eu vou dar para algum missionário, algum pastor. Eu não vou me ligar, não vou ser ligado às coisas materiais. E eu usei aquele carro, sem brincadeira, uns 3 a 4 anos. Dei para um casal de missionários. Eles usaram mais uns 2 ou 3 anos. Você acredita que quando eles venderam o carro, eles venderam só por $1.000 mais barato do que eu tinha comprado zero, porque o valor daquele carro subiu tanto, que depois de muitos anos, ele ainda quase era o mesmo valor do que o carro, do preço que eu paguei para ele, zero. Deus abençoou, a unção de Deus estava naquele carro. A bênção de Deus estava naquele carro. Na época, ele era o carro que menos desvalorizou nos Estados Unidos. Então, foi muito, muito lindo. Eu vi a bênção de Deus. Só que Deus ainda precisava de tratar mais comigo nessa área de carro. Então, depois, eu estava aqui no Brasil, eu estava com um carro, eu já não tinha carro tão chique mais, claro, eu que era o missionário agora, e eu estava trabalhando lá na Amazônia com um carro simples, mas mesmo assim, Deus tinha que tratar desse negócio de eu ficar meio ligado ao carro, sabe? Homens, eu acho que muitas vezes isso tem a ver com homem, eu acho, não sei. Aí eu só sei que eu estava uma vez passando assim, e alguém alguém estava na calçada, alguma coisa assim, deu um tapa no carro assim. Eu pensei, mas por que essa pessoa fez isso? E eu fiquei com raiva da pessoa aqui dentro. Eu talvez até falei depois, está perdoada, mas ainda com raiva, sabe? Aí depois eu estava passando numa rua estreita lá em Santarém, na Amazônia, e algum moleque, alguma pessoa, acho que jogou não sei se era uma pedrinha, alguma coisinha que eu vi assim, pac! Rapaz, eu fiquei com muita raiva. Eu dei uma freada, coloquei marcha ré, os moleques saíram correndo tudo, e eu estava com muita raiva, bufando. E minha esposa aqui ao meu lado, amor. E eu, carnal que só. Não pode fazer isso, rapaz. Eu pego um moleque desse. Aí eu, tá, tudo bem, mas em nome de Jesus, tá perdoado e tal. Mas eu com raiva aqui dentro. Aí um dia nós estávamos entrando numa rua, que a gente estava indo para algum outro lugar, e não sei se eram pessoas voltando de uma festa, não sei, porque era meio tarde da noite, e tinha muita gente andando no meio da rua. E eu pensei, não vou buzinar, vou ser bem paciente, para as pessoas saírem da frente. Eu fui bem devagar, e as pessoas foram saindo, e eu fui passando bem devagar, procurando ser bem humilde, quando alguém fez assim, ó, bem no capô do carro. Pá! Aí eu pensei comigo mesmo, se eu não aprender minha lição agora, não sei o que vai acontecer a próxima. Eu tenho que me humilhar rapidinho. E minha esposa falou, amor, se humilha logo, não faz nada, porque Deus está tratando com você. Eu sei, Deus está me tratando. Está perdoado, aleluia, fica de... E eu venci. Aí nunca mais fizeram nada.
Mas até lá era toda hora que faziam, toda hora. Sabe por quê? Deus não deixa o quê? Pular a cartilha. Na escola de Deus, ninguém pula a cartilha. Se você não aprendeu a sua lição, ela vai acontecer de novo, e de novo, e de novo. Talvez é sua esposa, que do jeito que ela fala, que te irrita. Se você não aprender sua lição, prepare-se. Deus não deixa pular a cartilha. Igual alguém disse, se não dá para dizer amém, diga amém, né? Mas é seu líder, talvez espiritual, talvez aquele outro membro do Life Group, aquela outra pessoa do Life Group, que é uma bênção, mas alguma coisa que te irrita, Deus está querendo tratar com a sua vida. Aprenda a tomar a água amarga alegremente. Aprenda a ser uma pessoa, mas Deus, sabe, muitas vezes, mais do que te ajudar a dar a volta por cima, que Deus quer te ajudar a dar a volta por cima, mas mais do que isso, Deus está querendo tratar com seu caráter, com sua personalidade, com sua forma de ser. Deus está lapidando você. Então, isso é um grande princípio, grande princípio. Provérbios capítulo 12, primeiro versículo fala: quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Sabe, quando pessoas procuram te dar bons conselhos, seja uma pessoa quebrantada, seja uma pessoa humilde, talvez é seu colega de trabalho, colega de faculdade, talvez é seu patrão, talvez é seu funcionário, viu, patrão? Talvez é seu funcionário, talvez é seu líder de life group, talvez é seu discipulador. Alguém está querendo te ajudar, talvez é sua esposa, talvez é seu marido, talvez é seu filho. Mas aprenda a ser uma pessoa quebrantada, humilde. Ninguém alcança seu máximo potencial sem receber repreensões que o instruam. E eu falei, inclusive, domingo passado, eu volto a repetir: se você não tiver ninguém tendo a coragem para te repreender, é porque você não está sabendo tomar o remédio de Deus. Você está muito orgulhoso e ninguém nem tem coragem para te corrigir. Então está ruim seu negócio, está ruim para o seu lado, porque você nunca vai alcançar seu máximo potencial, você nunca vai alcançar o melhor de Deus se você não tiver um mentor, um discipulador, alguém que tenha coragem de falar as coisas que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir, porque é para o seu bem, porque é para o seu bem. Amém? Isso é muito forte. Provérbios 15, 31 a 32, ele diz: quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Agora, já construímos a base da vitória, tá certo? Não acuse Deus, entenda a pedagogia de Deus, aprenda, com os remédios de Deus. Agora temos a base, agora podemos entrar no quê? O segredo da vitória. O segredo da vitória. Yes. Qual é o segredo da vitória? Uma vez que nós construímos essa base, o segredo da vitória é como tudo na vida cristã: libere a fé na palavra de Deus. Libere a fé na palavra de Deus. Aprenda a liberar a sua fé viva na palavra de Deus. E eu amo esse texto em 1 Pedro, porque ele coloca todas essas coisas juntas. Olha como ele coloca tudo junto que nós acabamos de ensinar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a 10, nós vamos aprofundar nesse texto, tá? Ele diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Em outras palavras, deixe de ser orgulhoso, aprenda os tratamentos de Deus, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Deus quer te exaltar, Deus quer te abençoar, mas para Ele poder te exaltar, Ele diz que é necessário você ser uma pessoa quebrantada, você ser uma pessoa humilde. Que mais Ele diz? Lancem sobre Ele
todas as suas ansiedades. Então, toda ansiedade, toda preocupação que você está passando nesse momento, talvez até uma preocupação séria, financeira, por causa da pandemia, talvez você está passando um momento muito difícil. Ele diz, pega essas coisas difíceis e lance sobre ele. Creia nele. E é interessante que esse verbo no grego é lançar de uma vez por todas. É falar, Pai, de hoje em diante eu não vou preocupar sobre esse assunto mais, eu estou lançando sobre o Senhor. Qual o nosso problema, irmãos? Às vezes a gente vem para a igreja, a gente lança o problema sobre ele, a gente sai leve, poderoso, assiste um culto online, uau, eu lancei sobre o Senhor meus problemas, mas depois a gente volta lá e pega o problema. Se você começar a preocupar sobre o problema de novo, você voltou e pegou o problema. Se você ficar preocupando sobre o problema, você sabe o quê? Deus não pode resolver seu problema para você, se você estiver preocupando sobre ele. Deixa eu te dar um exemplo. Se eu levar meu carro para a oficina mecânica para consertar, o mecânico diz, eu falo, mas você dá conta de consertar isso? Eu dou conta. Legal. Então o senhor vai consertar? Vou consertar. Aí, passa 5 minutos, eu volto lá, entro no carro e saio. Aí eu volto no dia que ele falou que o carro estaria consertado, 3 dias depois, eu volto lá e falei, e o carro? Ele falou, o senhor não deixou o carro aqui, como que eu posso consertar o carro? É assim que a gente faz com Deus, a gente leva o problema para Deus. Deus, cuida desse problema, por favor. Eu cuido, meu filho. Aí a gente vai embora, aí depois a gente volta, pega o problema e leva com a gente. Se você não deixar o problema nas mãos de Deus, ele não vai poder resolver. Ele não vai poder resolver. Por isso que esse verbo no grego, mostra o versículo de novo, por favor. Portanto, mirem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno eles os exalte. E na realidade, o que o grego está ensinando, essa é uma das formas de você se humilhar. Como? Lancem sobre ele. E olha, esse lancem sobre ele no grego é lançar de uma vez por todas. Lançar de uma... Então, Senhor, nunca mais eu prometo ao Senhor que com a tua ajuda não vou preocupar mais sobre esse problema. De hoje em diante está aqui. O Senhor vai cuidar. Aí o diabo fala assim, preocupa, você não vai poder dormir. Eu não aceito. Sai, capeta, ou como diz o Cláudio Duarte, lapeta. Sai, não aceito. Preocupar, eu não preocupo, eu já lancei, o problema está nas mãos de Deus, Deus já está resolvendo, eu vou dormir, glória a Deus, amém? Você não vai preocupar mais, você já lançou sobre ele. Isso é liberar a fé na palavra, O que mais ele diz? Porque ele cuida de vocês. Agora olha o versículo 8, sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Mas pastor, peraí, eu já lancei o problema sobre Deus. Eu não posso agora ficar cantando e agradecendo a Deus que a vitória é minha? Ele diz, olha, em relação ao problema, sim, Deus já está cuidando. Mas o maligno é sujo. A tempestade que está sendo causada, os problemas, as doenças, as coisas ruins, que vêm direto ou indiretamente do maligno. Foi Jesus que disse isso. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, é o inimigo, é o maligno que vem para roubar, para matar, para destruir. Então ele diz, você agora já lançou tudo sobre Deus, Deus está cuidando, agora sobre o maligno, não é para você pedir a Deus. Você sabia que nenhum lugar na Bíblia fala que é para você pedir a Deus para tirar o maligno, para expulsar o maligno. Não, todo lugar a Bíblia fala, você resiste ele, firmes na fé. Tiago, por exemplo, Tiago capítulo 4, versículo 7, ele diz assim, sujeitai-vos a Deus, lança tudo sobre Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nenhum lugar a Bíblia fala que para você pedir a Deus para tirar as coisas do maligno.
Todo lugar a Bíblia fala que Deus te deu autoridade. Em meu nome, eu te dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Ele fala, em meu nome você expulsará demônios. Em meu nome, é para você exercer a sua autoridade e você mandar ele embora. Você manda ele embora. Então, por exemplo, quando minha mãe estava com problema de coração, eu fui para Deus, eu lancei o problema, eu falei, sei que o Senhor está cuidando da minha mãe, e eu me sujeito ao Senhor, eu recuso preocupar, eu não vou preocupar mais sobre minha mãe, amém. Aí eu lembro que eu falei assim, agora Satanás, você tira suas mãos sujas da minha mãe, ela é minha mãe, você está mexendo com o cara errado. Por quê? Porque eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou filho de Deus, o diabo não pode tocar nas minhas coisas. Eu falei, ela é minha mãe, e ela estava com 60 e tantos anos de idade, e os médicos falando que ela, inclusive o coração dela chegou a parar de bater, eles colocaram aquela máquina e tudo, e eu falei, eu não aceito, ela vai viver muitos anos mais, eu não aceito, você tira suas mãos sujas da minha mãe, e eu fiz guerra com o diabo, mas guerra mesmo, lá sozinho no quarto, e eu fiz o que a Bíblia manda, olha o que a Bíblia manda, mostra de novo, olha só, resistir-lhes firmes na fé. Está vendo essa última frase lá? Resistir-lhe firmes na fé. Sabe o que aconteceu? Minha mãe viveu mais uns 20 anos, e mesmo quando ela morreu, não era de problema de coração, porque eles tinham colocado um marca-passo, e falaram que mesmo depois dela morrer, o coração dela ficou batendo. A área de coração, nunca mais. Então, ela viveu mais uns 20 anos. Mas porque eu tomei minha autoridade. Então, para dar a volta por cima da tempestade, primeiro você se quebranta, se humilha, você não acusa Deus, você entrega tudo para Ele, você recusa preocupar, você aprende com os tratamentos de Deus, você, enfim. Mas depois você faz guerra, você tem que ter uma fé agressiva também, meu irmão. Você está entendendo? Você faz guerra contra o diabo. Agora sim, você está humilde, está quebrantado, está tomando os remédios de Deus. Agora você vai fazer guerra. Você vai resistir o diabo. A Bíblia fala, olha só, resistir firmes na fé. Certo? Aí se não acontecer, um milagre não acontecer rapidinho, fica na fé. Fica na fé, porque olha o que ele diz, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês, fica perseverando, aí o que ele diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por muito tempo, é isso que está escrito? O que está escrito? Por o quê? Eu já estou ouvindo os fariseus falando, não, nesta vida tem que sofrer muito tempo. Fariseu sem vergonha que não lê a Bíblia, está escrito bem ali, ó, sofrer por pouco tempo. Não aceita esse negócio, ficar aceitando as mentiras religiosas, que Deus quer que você fique. Eu falo com muito carinho, mas religião ensina isso, a religião dos cristãos ensina isso. Deus quer que você fique sofrendo muito tempo. Religião até dos muçulmanos, com todo o carinho que eu falo. A religião, estou falando do cristianismo, eu sou cristão, mas religião dos muçulmanos também. Eles até ensinam que o muçulmano que é bom mesmo, que segue Alá tudo certinho, o Maomé, se ele não morreu como mártir, se ele morreu como mártir, ele vai direto para o céu, dizendo eles. Mas se não morreu, vai ter que ser arrastado pelas é o tipo purgatório muçulmano, arrastado pelas brasas quentes. O Alá fica arrastando ele pelas brasas quentes até acabar com os pecados na vida dele. Então, as religiões em geral são assim, não é só o cristianismo, o islamismo, as religiões, o budismo ensina a pessoa a se conformar e até amar o sofrimento. Eu vou te falar uma coisa, religião ensina isso, mas a Bíblia ensina, olha, vamos mostrar o versículo, o que a Bíblia ensina, e o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de terem sofrido por um pouco, diga por um pouco,
Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Essa é a promessa da palavra de Deus. Aleluia, 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 aleluia. E Hebreus 6,12 ele diz: para que não se tornem preguiçosos, mas imitadores daqueles que pela fé e pela paciência herdam as promessas. Uau! Nosso Deus é tão poderoso, tão glorioso, tão glorioso. Então ele fala: não seja preguiçoso, mas seja imitador daqueles que pela fé e a paciência herdam as promessas. Eu ainda quero mostrar o quinto princípio agora. Domingo que vem vai ser só culto online, mas eu vou aprofundar ainda mais nesse quinto, mas eu já vou começar nesse quinto aqui hoje, tá? O quinto princípio, lembra que são 7 princípios, e domingo que vem nós vamos falar sobre o sexto e o sétimo, e vou aprofundar mais no quinto também, mas vamos lá. Persevere na fé e tenha toda alegria. Agora, uma vez que você liberou sua fé, você liberou sua fé em relação a Deus, você deixou o problema lá na mão de Deus, você liberou sua fé em relação ao maligno, você ordenou o maligno, você tomou sua autoridade, expulsou todo o mal. Agora o segredo é perseverar na fé e ter toda alegria, diga: ter toda alegria. Diga de novo, você que está online também, diga em voz alta: ter toda alegria. Isso é um grande segredo. Você entregou todo o problema a Deus, você ordenou o mal que saísse, mas no natural você não está vendo nada mudar. O que você vai fazer? Perseverar na fé. Fica crendo que Deus está respondendo sua oração, fica crendo que o milagre já aconteceu, e fica tendo toda alegria, toda alegria, toda alegria, toda alegria. Isso é um grande segredo que eu estou compartilhando com vocês. Olha o que ele diz em Tiago, 1º capítulo, versículo 2-4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Quantos aqui querem que na sua vida espiritual, na sua vida financeira, na sua vida da sua família, na sua vida da sua saúde, em todas as áreas da sua vida, você quer ser perfeito, íntegro e em nada deficiente? Você quer ser assim? Amém? Eu também. E ele fala que o segredo é que no meio das piores provações, uma vez que você aplicou a sua fé, uma vez que você entregou tudo para Deus, uma vez que você resistiu ao mal, ele falou: o segredo é você ter toda a alegria. O mundo consegue até falar palavras positivas, mas o mundo não consegue ter toda a alegria no meio das piores tempestades. Agora, alguém talvez poderia dizer: pastor Eibe, o senhor está dizendo que na pior calamidade, na pior tragédia, na pior tempestade, é para eu ficar rindo para as paredes? Não, eu não estou dizendo isso. É a Bíblia Sagrada que está dizendo isso. É a palavra de Deus que está dizendo isso. É o próprio Deus que está dizendo isso. Vamos ler de novo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, não um pouco de alegria, toda alegria, o passardes por várias provações. Eu vou te falar, esse é um dos grandes segredos para você dar a volta por cima. Eu termino com essa ilustração. Eu estava lá em Santarém pastoreando a igreja, e a igreja era bem pequenininha quando eu comecei a pastorear. Às vezes dava 5, 10 pessoas, mas ela foi crescendo. E ela começou a ficar muito grande, com dezenas de milhares de pessoas. Um canal de televisão, muitas famílias sendo transformadas, muitas vidas. Eu lembro uma pessoa que morava em Brasília, que era de Santarém, que nem era cristã, e essa pessoa me procurou lá em Santarém, falou: queria lhe conhecer.
Porque quando eu saí dessa cidade, ninguém acreditava no futuro, ninguém acreditava que essa cidade no meio da Amazônia, aqui no interior do Pará, que tinha coisas, e era uma cidade assim, fracassada. Ela falou, e eu volto depois de muitos anos lá de Brasília, e chego aqui, está todo mundo diferente, todo mundo com muita fé, as coisas sendo construídas, coisas lindas acontecendo, e todo mundo com muita fé, todo mundo falando palavra de fé. E eu fui investigar o que aconteceu. E ela falou, eu investiguei, fui fazendo perguntas para muitas pessoas, e ela disse, essa pessoa disse para mim, ela falou assim, eu cheguei à conclusão que foi o trabalho da Igreja da Paz, foi o trabalho da Igreja da Paz, e por isso que eu queria te conhecer. Eu falei, mas não foi o trabalho da Igreja da Paz, foi o trabalho da palavra de Deus, foi a palavra de Deus que transformou essa cidade, que está transformando. Mas a cidade começou a ser tão transformada que a religião tradicional começou a nos perseguir. E pessoas começaram a inventar mentiras. Se fosse verdade, eu tinha que me arrepender, pedir perdão. Mas não eram verdade, eram mentiras. Pessoas colocando mentira em jornal. Claro, não os jornais principais, graças a Deus. Mas num jornal de segunda categoria lá, colocou mentiras sobre a minha pessoa. Quando eu lembro até hoje, a primeira vez que eu vi essa mentira no jornal. Eu vi a mentira lá, eu estava na minha casa aqui. E me deu uma tristeza tão grande, porque só Deus sabe quantos anos da minha vida, da minha energia, da minha juventude, de tudo que eu tenho, eu dei para ver aquela cidade sendo transformada. E agora pessoas inventando mentiras sobre mim. Pô, eu me senti tão injustiçado. Me deu uma tristeza tão grande. Eu dando minha vida, tudo que eu tinha. Eu poderia estar nos Estados Unidos, vivendo uma vida muito rica, e eu estava lá no meio da Amazônia, dando minha vida, depois de tantos anos, e aí sai mentira sobre mim. Me deu uma tristeza tão grande, mas na mesma hora, ainda bem que o Espírito Santo mora dentro da gente, na mesma hora o Espírito Santo me fez lembrar desse texto que nós acabamos de ler. Põe de novo, Weston. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. A Bíblia fala que é para ter toda alegria nesse momento, toda alegria. Aí eu lembrei de um outro versículo também, por isso que é bom conhecer a palavra. Eu lembrei, o Espírito Santo me fez lembrar. Se você está cheio da palavra, na hora certa o Espírito Santo te faz lembrar. Eu lembrei desse texto aqui, ó, meus irmãos, tende por motivo toda alegria. E eu lembrei desse outro texto aqui também, olha, Mateus 5, 11 a 12. Bem-aventurados, bem-aventurados quer dizer felizes, jubilosos são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem quer dizer grita de alegria. Exultem porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Quando o Espírito Santo me fez lembrar desses dois textos, sabe o que eu fiz? Eu nunca vou esquecer. Eu estava bem perto da sala de jantar, da minha casa lá em Santarém, que a sala de jantar e a sala de estar, porque a casa era muito pequenininha, era tudo junto assim, mas eu lembro que tinha uma estante bem aqui, no quarto lá, e eu peguei o jornal e joguei o jornal em cima da estante. Joguei assim, e eu comecei a pular de alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. E comecei a pular. Eu estava com vontade de pular? Não, estava com vontade de chorar. Mas eu comecei a rir e alegrar, porque a Bíblia que fala ter toda alegria, a Bíblia que fala ter toda alegria, e a Bíblia que fala que é para alegrar e exultar, porque grande é seu galardão. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sofrer pelo seu nome, aleluia. E eu fiquei me alegrando, eu fiquei me jubilando, e sabe que foi embora toda aquela tristeza, foi embora todas aquelas mentiras do diabo, e eu me alegrei. Aí eu levei para a igreja, falei, a igreja, olha o que a Bíblia manda a gente fazer, vamos toda a igreja se alegrar. Toda a igreja começou a dançar de alegria. Depois eu fui com o nosso diretor da nossa TV, que a gente podia massacrar aquele jornal se a gente quisesse, nós tínhamos uma TV na cidade, mas eu fui com o diretor da nossa TV lá para o dono do jornal, e falei, por que o senhor colocou isso? Não fui eu, tal e tal. Eu me humilhei e falei, olha, nós não vamos fazer nada contra o Senhor, muito pelo contrário, nós amamos o Senhor, nós queremos agir em amor.
não, perdoe, eu não vou fazer mais e tal, não vou deixar que aqueles caras fazem mais e tal. Por quê? Porque eu levei a sério a conquista daquela cidade. Passou-se alguns anos, quase, se eu fosse te contar as coisas que aconteceram. Eu lembro, eu já tinha mudado para Fortaleza, mas voltei para Santarém depois de poucas semanas que eu estava em Fortaleza, e a cidade me recebendo. O prefeito, ele não foi para o aeroporto para me receber, mas ele estava lá no aeroporto, quando ele me viu, pastor, e foi me abraçar, e tudo. E eu fui lá comer numa churrascaria, quando a gente fomos pagar para mim e para os outros, aí falaram, não, o dono falou que você não paga nada aqui não. E não era nem membro da nossa igreja. Aí foi para o carro, estava lá no estacionamento, foi pagar o estacionamento. Não, disseram que você não paga aqui no estacionamento. A Rede Globo, nós tínhamos televisão, mesmo tendo uma televisão nossa, a Rede Globo vinha me entrevistar. Pastor, o que o senhor diz sobre isso, sobre aquilo? Tanto carinho, tanto amor. Mas eu sofri por um pouco. Não aceita a mentira do diabo, que é para você ficar sofrendo não. Você se sujeita a Deus, você resiste ao diabo e ele fugirá de você. A vitória é sua, em nome de Jesus.